Eu quero cumprimentar todos os amados irmãos e irmãs com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, grande Deus, eterno, maravilhoso Pai. Deus que os teus olhos é como chama, que contempla os quatro cantos da terra. O Senhor é o Deus que nos sonda, o Senhor é o Deus que nos conhece. Tu, ó Deus, perdoador dos nossos pecados, doador de nossas vidas, sabemos, Deus, que a razão de cada um de nós vivo é a tua misericórdia, a tua bondade. Sou grato a ti, ó Deus, eu, Clodoaldo, o cinegrafista, o assistente, o meu obreiro, Eloí, somos gratos a ti, Senhor, de o Senhor ter pronunciado e dado mais um dia de vida, de nós ter deitado com o Senhor, acordado com o Senhor, ter deitado em paz, acordado em paz, ter deitado em segurança e acordado em segurança do Senhor. Amados irmãos e irmãs, servo e serva, hoje nós estamos aqui nessa avenida, na JK. Hoje é terça-feira, dia 14 de janeiro de 2025. Eu sou o obreiro Antônio Carlos. Glória a Deus, aleluia. Hoje é terça-feira, dia 14 de janeiro de 2025. Glória a Deus, aleluia. Amados irmãos e irmãs, abriremos as nossas Bíblias em Jonas 1, a partir do versículo 1 ao versículo de número 5. Assim diz a palavra do Senhor. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a mim. E Jonas se levantou para fugir diante da face do Senhor para Tarsis. O que me chama muito a atenção, essa palavra descer e descendo, se parece em 5 versículos 3 vezes. E desceu Jonas a Jope e achou um navio que ia para Tarsis e pagou por sua passagem e desceu. Olha a palavra desceu novamente, para dentro dele, para ir com ele para Tarsis, diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou no mar um grande vento e fez o mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar. Então temeram os marinheiros, achava cada um os seus deuses, porque ali tinha muito marinheiro idólatra. Ali só tinha um homem que tinha o chamado do Deus de Israel, mas não obedeceu, que era Jonas. Lançou ao mar as fazendas que estavam no navio para aliviarem o seu peso. Jonas, porém, mais uma vez parece a palavra, desceu aos lugares do porão, se deitou e dormiu profundamente. Amados irmãos, se nós prestarmos bem atenção no que eu estou dizendo, nós vamos entender, vamos perceber que quando Deus tem um chamado, quando Deus levanta alguém, não adianta tentar descer como Jonas tentou descer, não adianta tentar fugir da presença do Deus vivo de Israel, não adianta tentar fugir da face de Deus, porque da face de Deus ninguém consegue se livrar, porque o nosso Deus é onisciente, o nosso Deus é onipotente, o nosso Deus está em todos os lugares, no mesmo tempo, e em todo segundo, e em todo momento. O que fez Jonas? Jonas recebeu um chamado. Jonas, de filho de Deus, passou a ser homem de Deus. Deus levantou Jonas, mas a cabeça de Jonas era qual? Descer. Primeiro ele desceu
para Jope, depois ele desceu para dentro do navio, depois ele desceu para o porão do navio. Olha a desobediência que Jonas teve, olha a catástrofe que Jonas trouxe para ele mesmo, porque aquele povo sírio, aquele povo de Nínive, sempre eles iam e saqueavam toda a cidade onde Jonas morava, incendiava, destruía. O povo era inimigo de Deus. O que eu percebo? Por que Jonas teve medo de ir a Nínive? Se nós pararmos para ver a geografia, a geográfica de Tarsis ficava e fica no sudeste da Espanha, a 4.000 quilômetros de distância, longe de Israel. Se nós percebermos e vimos a astúcia de Jonas, a fuga de Jonas, a saída de Jonas querer correr da presença de Deus, a gente querer fugir da face de Deus, é fácil. A gente querer correr, esconder de Deus, é muito fácil. O difícil é conseguir permanecer longe da presença de Deus, que não consegue, porque o Senhor é onisciente, onipresente, onipotente. Ele está em todos os lugares, principalmente no nosso pensamento, principalmente no nosso coração. Deus está em todos os lugares. O que acontece? Jonas pega e viaja nesse navio a 4.000 quilômetros de distância, ao contrário da cidade aonde ele foi mandado, onde ele foi levantado, aonde Jonas recebeu todas as instruções. O Jonas recebeu toda a didática, o Jonas recebeu todo o suporte físico, logístico, espiritual. Jonas recebeu tudo que se diz necessário para ele poder erguer, continuar e fazer a missão que Deus tinha dado a Jonas para ele. Mas a desobediência faz uma catraca na vida da gente. Quando a gente desobedece as coisas de Deus, a vida da gente cai num buraco. A vida da gente começa só descendo igual a de Jonas, só descendo, porque o Senhor que levanta. Mas como nós não temos uma força espiritual, não estão querendo obedecer, nós vamos descendo até o que aconteceu com Jonas. Jonas tinha tudo para ir à cidade de Nínive, mas o medo de Jonas era o quê? O medo de Jonas era que a cidade de Nínive pertencia à Síria, e a Síria era o inimigo número 1 de Deus. Os pessoal da Síria era o inimigo número um do povo de Israel. E ele com medo de confrontar aquele povo, ele com medo de ir na presença daquele povo, ele com medo de ir a Nínive, o que ele fez? Pegou um navio contrário. Jonas, naquele momento, ele achou que Deus era cego, Deus não ouvia, Deus não via, e que Deus era pouco. Mas não é, porque não é. Quando Deus levantou ele, levantou com toda a maneira física, espiritual, para ele poder fazer a obra de Deus. Porque Deus não trabalha com hipóteses, Deus trabalha com fatos reais. Porque Deus não procura os capacitados, mas Deus capacita todos os seus escolhidos na hora que Ele quer, no momento que Ele quer, no segundo que Ele quer, na hora que Ele quer, Ele levanta quem Ele quer. E quando o Senhor manda alguém sair em missão, irmão, pode sair em missão, pode fazer o que o nosso Deus Todo-Poderoso quer, porque se você não fizer, Ele vai fazer você fazer. Por que eu digo isso? Se o Jonas tivesse
ido à cidade de Nínive, desde a primeira instrução, desde o primeiro chamado, ele não tinha sido engolido pelaquela baleia. O que os marinheiros disseram? Tem alguém neste navio que está criando essa catraça, essa ventania nesse mar. Por que o mar de uma hora para outra ficou nessa situação? Deus tocou no coração do marinheiro idólatra para ter força espiritual para enxergar quem era o causador do problema, quem estava naquele navio que era desobediente. Todo mundo naquele navio era ímpio, todo mundo naquele navio era idólatra, todo mundo naquele navio não tinha um compromisso com o Deus vivo de Israel. Só tinha um, mas não quis ter o compromisso. Pagou caro, Jonas pagou caro. Deus fez o marinheiro ir lá, meu querido. Deus te abençoa a sua vida grandemente, glória a Deus, aleluia. O marinheiro chegou e falou assim: clama cada um de nós os nossos deuses. Na Bíblia aparece deuses com D minúsculo, significa idolatria. Idolatria, deuses. Desceu no porão do navio o marinheiro. O senhor que está deitado aí era o Jonas. Por que o senhor está aí? Clama o seu Deus. Olha como o marinheiro já foi lá, já valorizou o Deus de Israel, já foi lá sabendo que só tinha um Deus que podia livrar aquela ventania. Jonas, clama o seu Deus para ver se nos livra dessa catrácula, dessa grande tempestade. Jonas disse: sou eu. O desobediente aqui sou eu. O peso da mão de Deus sobre esse navio sou eu. Bom dia. E se eu continuar aqui, sabe o que vai acontecer? Deus vai partir esse navio no meio e vai afundar todos nós, e vocês vão morrer inocentes. É eu que tem que ser jogado na água, é eu que tem que ser tirado desse navio. Pegaram o Jonas, jogaram na água. A tempestade cessou, mas não parou por aí não. Já que Jonas queria descer, Deus parou de levantar Jonas. Deus ajudou o Jonas descer. Mas como assim, obreiro Antônio Carlos, antigo mestre Lencinho? Vou te dizer por quê. Vou te dizer, já que ele teve o chamado, foi levantado. O Jonas não quis ser levantado. O Jonas quis descer, né? Desceu para Jope, né? Desceu para Tarso, desceu para dentro do porão do navio. Agora ele vai descer também para o ventre da baleia. Ele não quis? O Senhor organizou e mandou um peixe engolir ele. O peixe vai e engole Jonas. Mas se nós prestarmos bem atenção, nós vamos ver uma coisa. Mas por que Jonas não foi para o estômago da grande baleia, do grande peixe? Foi para o ventre. Porque no estômago ele seria digerido, ele seria morto, porque o suco gástrico teria destruído Jonas. Mas Deus colocou ele no ventre. Ventre é lugar abençoado para Deus, aonde gera o ventre. Aí ele ficou no ventre da baleia. Aí ele desceu. Ele quis descer, Deus desceu com ele. No versículo número 2, se nós prestarmos bem atenção, o próprio Jonas começou a perceber. Jonas 2, versículo de número 1 e 2. Jonas no ventre do grande peixe, sua oração em salvamento. Aí ele já se curvou diante de Deus. Aí ele já percebeu o seu chamado. Ele já percebeu a potente e poderosa mão de Deus, mão de aço, braço de ferro. Aí ele já quis subir. E orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe, e disse: na minha angústia clamei ao Senhor. Bom dia, Deus abençoe, meu querido. Eu o Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz. Olha o que Jonas percebeu. Ali Jonas já percebeu
que não adianta supremacia de força contra Deus. Não adianta fugir da presença de Deus. Não adianta querer correr da face de Deus. Não adianta você querer achar que você é superior a Deus, que você não é. Você não é. Você não é. Porque Deus, Ele é Deus. Ele é Deus e Deus é poderoso de todas as coisas. Deus é criador do céu, criador da terra, criador da água, criador do ar que nós respiramos, criador, bom dia, criador da comida que nós comemos e criador de toda a trajetória da nossa vida. Só o Senhor sabe a nossa hora certa. Nós já nascemos numa fila decrescente da morte, mas essa fila, o Senhor sabe a nossa hora. Vocês lembram de Ezequiel? Isaías vai lá e diz para Ezequiel para pôr sua casa em ordem, porque essa enfermidade é para a morte. Essa enfermidade, ele vai morrer. Ezequias colocou sua cara para a parede e falou: Senhor, eu sempre fui fiel ao Senhor. Senhor, eu sempre andei na diretriz. Eu sempre andei em retidão ao Senhor, Senhor. Mas por que isso agora, Senhor? Quer me matasse? Aí ele clamou o Senhor. Ainda o profeta estava no pátio do palácio. O Senhor disse: volta lá, profeta Ezequiel. Por isso que eu digo que o Senhor é dono da vida e dono da morte, dono da vitória e dono da derrota, dono da queda e dono de te levantar. É isso que ele fez com Jonas, levantou Jonas dentro, mas primeiro o Senhor desceu Jonas. Já que ele queria descer, Deus desceu no vento da baleia para depois tirar. Deus falou: Ezequiel, vai lá e diz para Ezequiel lá que, bom dia, Deus abençoe a senhora, que eu vou dar a ele mais 15 dias de vida, 15 anos de vida mais aí na terra. E ele com a cara para a parede. Ezequiel voltou e falou para o profeta assim: mas como que eu posso ter certeza que isso é verdade? Ezequiel disse assim aqui: pede o Senhor para me dar um sinal. Aí o Senhor manda o profeta dizer, manda ele olhar para a escadaria. Ele quer que o sol sobe ou o sol desce? Aí Ezequiel falou assim: não, eu quero que o sol desce. O Senhor desceu um monte de degrau para baixo, à sombra do sol. Ele falou: é verdade, é o Deus que eu sirvo, é o verdadeiro Deus de Israel, é Ele que está me dando a oportunidade de mais 15 anos. É por isso que eu digo, Deus não matou Jonas, Deus fez Jonas ir lá, porque Deus é dono da vida e dono da morte, tem a chave da vitória, a chave da derrota. É esse Deus verdadeiro que nós servimos, o grandão da Galileia, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. É esse Deus. Aí no transcorrer, ele ficou 3 dias, Jonas ficou 3 dias no ventre da baleia, orando e dizendo que foi levado ao inferno, que estava dentro do inferno. Não, não, a desobediência dele causou aquilo tudo ali, ó, que ele procurou. O que ele procurou, ele teve. A desobediência traz uma grande catástrofe na vida da gente. Aí ele ficou 3 dias dentro do ventre da baleia, foi vomitado na praia. E o Senhor disse: vai a Ninívia, e diz: com 40 dias destruirei aquela cidade, porque o pecado daquela cidade subiu até a minha narina. E Jonas com medo ainda. Jonas estava com toda a armadura física, toda a armadura espiritual. O Jonas estava todo preparado. Poderia ir, que tudo dava certo, porque quem estava com ele não era qualquer um, era o braço de aço, punho de ferro do grandão da Galileia. Quem estava com ele é o Rei dos Reis. Quem estava com ele
é o maior dos maiores. Quem estava com ele é o Deus Jeová Jiré. Quem estava com ele é digno de toda a honra, de todo louvor, de toda a glória. Só ele é o Senhor dos exércitos. Só ele cura, só ele faz prodígio, só ele faz maravilha, só ele faz coxa andar, só ele faz cego enxergar, só ele faz mudo falar, só ele restaura aquele vaso quebrado, leva para a olaria, para o olheiro, faz um vaso novo. É esse Deus aí que fez Jonas ir lá na cidade de Nínive. Chegou lá, o Senhor disse: prega, bom dia, prega para eles, prega que se eles não se vestirem pano de saco e se sujarem de cinza, os animais, do rei aos animais, dos animais às crianças, se não fizerem, eu vou destruir a cidade de Nínive. E Jonas, com medo, porque Nínive pertencia à Síria, e a Síria era um exército inimigo, igual eu disse, que perseguiu o povo de Israel, inimigo no meio. O Jonas foi a menor pregação já feita na Bíblia. É como ter o menor versículo, está lá no Novo Testamento. Até Jesus chorou quando ressuscitou Lázaro. Então, amados irmãos, Jonas começou: falta 20 dias o dia na cidade, falta 30 dias. Aí o rei chamou ele: Jonas, todo mundo vai vestir de pano de saco e sujar de cinza, e vão levantar um jejum a nosso povo, para nós não sermos destruídos pela potente mão, não do seu Deus. A partir do dia que você chegou aqui em Nínive, Nínive é o nosso Deus também. Aí Jonas começou: falta 2 dias, falta 15 dias, falta 30 dias. E ele está lá orando: o Senhor vai destruir essa cidade. E Jonas ainda com medo, porque lá idolatria pura pertencia à Síria, e a Síria era um povo difícil. Jonas, pelo seu chamado, foi em Nínive, orou em Nínive, e aquele povo se converteram, e aquele povo foram convertidos, e o Senhor, com a instrução, com o poder espiritual, com o poder físico que deu a Jonas, com uma inteligência que deu a Jonas, Jonas conseguiu o que o Senhor mandou ele fazer. Mas ele era para ter feito isso antes, não era para deixar chegar aonde chegou. O que o Jonas fez: desobedeceu o grandão da Galileia, desobedeceu o rei dos reis, desobedeceu com uma supremacia de força aquele que é o maior dos maiores, o rei dos reis. É esse Deus maravilhoso que eu sirvo. Aí quando chegou o último dia, a cidade toda convertida, todos os animais, crianças, adultos, mulheres, abandonaram a idolatria e se vestiram de pano de saco e se cingiram de cinza. Aí Jonas saiu da cidade. Quando Jonas saiu da cidade, foi para o deserto, deitou e pediu o Senhor para morrer. Ao Senhor, de uma noite para o dia, apareceu uma árvorezinha, que ali o Jonas ficou deitado. Senhor, neste momento eu peço que o Senhor abençoe a vida do Eloí, cuida dele e da família dele como o Senhor tem cuidado, com todo carinho. Que a potente e poderosa mão do Senhor continua voltado em direção a este homem, a mente desse homem. Que esse homem, Senhor, não quer mais viver com pecado, não quer conviver com pecado, mas sim quer conviver com as boas novas do Evangelho, quer conviver com a presença do Senhor na vida dele. Como ele está convivendo, Senhor? Todos os dias ele me procura, Senhor, para nós sairmos para evangelizar, praticar o ir e vir de ganhar alma para o reino do Senhor. E ele também, Senhor, está sendo fiel. Bom dia, Pai do Senhor. Na igreja
aonde ele se reúne. E peço também que o Senhor continua, Senhor, abençoando o Clodoaldo, o funcionário que trabalha comigo, que está todos os dias no meu dia a dia, ganhando o pão de cada dia. E peço que o Senhor estenda a potente e poderosa mão do Senhor e liberta esse Clodoaldo, Senhor, de tudo aquilo que o Senhor acha que está ainda na vida dele, que ele não conseguiu abandonar. Mas o Senhor, eu peço, o Senhor sabe, o Senhor vai dar ele uma visão em sonho, o que ele precisa de fazer para ele ser liberto, do que ele ainda não conseguiu ser liberto. Eu não sei, mas o Senhor sabe, porque o Senhor é onisciente, onipresente, o Senhor está em todos os lugares. E peço que o Senhor toca na vida do irmão dele também, transforma aonde ele estiver, e toca na vida dos familiares dele, irmão, sobrinho, filha, neto, toda a família será brindada pela poderosa mão de Deus, e o manto sagrado do Senhor está em volta, e o sangue carmesim está coberto toda a família dele, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. E peço que o Senhor estenda a potente e poderosa mão do Senhor em direção a Dona Maria, em direção também a Flávia, que o Senhor queima todo olho grande, todo olho gordo, toda inveja e toda calúnia. E peço que o Senhor estenda a potente e poderosa mão do Senhor também em direção ao Iê Wellington, que o Senhor proteja aquela casa, proteja o Wellington, proteja a Dona Maria, a Flávia e toda a família dela, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor é forte e poderoso, só o Senhor arranca todo o mal e desfaz toda a obra maléfica. Peço que o Senhor estenda a potente e poderosa mão do Senhor, que já está estendida sobre o meu casamento, sobre os meus filhos, sobre os meus netos, sobre toda a minha família. E que o Senhor abençoe a minha esposa maravilhosa, que já está abençoada, a Nenezinha. Que o Senhor restaure e toca na vida dela e toca na saúde dela, como o Senhor tem tocado, porque o Senhor é o nosso pastor e nada eu tenho falta e nada nos faltará. O meu casamento com a minha esposa maravilhosa, a Nenezinha, já está abençoado em nome de Jesus. Amém.